Como é que é, pessoal? O meu nome é CryptoPato e hoje vamos estar aqui a dar assim um outlook das criptomoedas. Ok, pessoal? Como vos prometi na semana passada, uh, vamos ver então o que é que se passa aqui no mundo das criptomoedas, começando aqui por vos enquadrar neste mercado e dizer o que é que eu acredito que vai acontecer, o que é que, um, o que é que vai acontecer então neste mercado nos próximos meses e próximos anos, ok? Então, para começar, pessoal, nem vamos aqui para a Bitcoin, vamos aqui para um pequeno gráfico que eu tenho, que é o calma só, BLX, ok, pessoal? Escrevam aqui BLX e vão apanhar aqui este Bitcoin Liquid Index, ok? E vão entrar. Não, calma. Não é este, é este. Ok. Yeah, exato. Então, como podemos ver, este é o gráfico das criptos, ok? O gráfico, neste caso, da Bitcoin. E eu uso este gráfico simplesmente porque mostra todos os movimentos da Bitcoin, ok? Ao contrário daqui do BTC-USD, como podem ver, só temos informação até 2013. Então, quando olho nestes timeframes maiores, prefiro vir aqui ao BLX, ok? E exatamente, este tem desde 2011. E simplesmente para começar, vou-vos falar um pouco das bull runs aqui da Bitcoin, ok? Basically, pessoal, uma bull run é então quando o preço está aqui a subir, ok? Quando vemos uma subida do preço da Bitcoin ou de outra criptomoeda qualquer, ok? E tem este nome simplesmente porque vocês, como já devem saber, este mercado consiste em dois tipos de traders, ok? Temos os compradores e os vendedores. Outro nome dado a esses compradores e vendedores é Bull e Bear, ok? Touro e urso, significando então que o Bull são os compradores, ok? E os Bears são os vendedores. Então, basicamente, Bull Run significa então a corrida dos bulls, ok? A subida do preço. E aqui podemos ver então a primeira bull run da Bitcoin, ok? Como conseguimos ver aqui, tivemos a primeira bull run da Bitcoin, em que foi desde praticamente 1 cêntimo, ok? Até aos $30. Depois vimos então aqui o pequeno crash da Bitcoin, que se formos a ver foi um crash de cerca de 93%, ou seja, a Bitcoin perdeu 93% do seu valor neste crash. Depois tivemos então o segundo bull run aqui da Bitcoin, que foi este aqui, desde aqui até aqui, ok? Tivemos desde 2011 a 2013, em que vimos uma subida de preço da Bitcoin dos $2 para uns fantásticos 150, 100, até mesmo 200, ok? Chegou a tocar nos $200 antes de voltar então a cair até aos 70, ou seja, tendo depois uma queda de 75%, ok? Como podem reparar, parecendo que não,
os crashes da Bitcoin também são extremamente grandes, ok? Afetam muito este mercado. E parecendo que não, há muita mais gente a perder dinheiro neste mercado do que a fazer, ok? Porque simplesmente são vendidos pela mídia, ok? Vendidos por tudo que os market makers e quem controla realmente a mídia, os sites de finanças e isso tudo, ok? O Instagram, todas as coisas que possam então atrair eventuais compradores de Bitcoin, ok? E é nestas alturas, ok, nestes picos deste bull run, ok, deste bull run, nestas zonas aqui todas, em que vemos a maioria das pessoas a perder dinheiro, ok? Porque é nesta altura que temos muita ganância, pessoal, ok? Este mercado é mexido por muita ganância. Há muitos sentimentos neste mercado, ok? Temos a ganância, temos o medo, temos isso tudo. Ou seja, acho que um ponto muito importante aqui nas criptomoedas é então termos sempre em atenção qual é o sentimento do mercado. Ok, então, como vimos aqui, tivemos no primeiro bull run uma subida da Bitcoin de quantos por cento? Números extremamente grandes. Ok, temos subidas gigantes mesmo da Bitcoin. Ok, os bull runs normalmente são subidas com percentagens completamente estúpidas. Ok, temos vários números. Ok, subida de 1300%. Okay? Depois temos no bull run a seguir uma subida de 8000%. Então, isto para dizer que eu acredito que a Bitcoin vai continuar a subir. Como podem reparar, estamos aqui numa uptrend, pessoal. Então, não vejo o preço a reverter e a começar a cair. Mas isso não significa logo que estou a ver uma compra ou estou a dizer-vos para comprar Bitcoin. Não. Devemos simplesmente ver sempre que a Bitcoin tem então assim uma subida. Depois, quanto maior for a subida, depois no final maior será então a descida. O que significa que, apesar de termos vindo a ver muitos bulls, okay, muitos bull runs que têm elevado então o preço da Bitcoin, por exemplo aqui até os $20.000, temos também de ter cuidados com estas épocas em que o preço da Bitcoin está a cair, ok? Porque é nestas épocas que parece que a Bitcoin vai desaparecer, o mundo vai todo acabar, isto e aquilo, etc. Vão sempre vender algo que na verdade não vai acontecer. Isto simplesmente está a seguir a estrutura básica do mercado, ok? Higher highs, higher lows, higher highs, higher lows e etc. Ou seja, altos mais altos, baixos mais altos e simplesmente estamos numa uptrend, ok? Então, vendo assim, já tivemos 1, 2, 3, 4 bull runs na Bitcoin, ok? E como podem ver, cada vez têm sido maiores os bull runs da Bitcoin. Neste momento, acredito que já estamos noutro bull run, mas ainda vejo o preço a cair muito antes de retornarmos então a este bull run. Ok, se voltarmos então aqui para o gráfico da Bitcoin, e se viermos aqui para o monthly, pessoal, conseguimos ver que, por exemplo, aqui temos este high. Reparem só aqui no close da Bitcoin, cerca dos $14.000. Vamos marcar aqui esta resistência. Ok, temos aqui o high da Bitcoin, então nos $14.000. Como podemos ver, ano passado tentou quebrar, não conseguiu, voltou a cair uma última vez e agora parece que
vai quebrar mesmo, ok? Faltam cerca de 7 dias e vamos ter então um higher high, o que é muito bom para a Bitcoin, o que indica que então vamos estar mesmo então, numa bull run, vamos estar certamente numa bull run. Se pegarmos aqui neste high e puxarmos cá para baixo, podem ver que temos aqui uma trendline, ok? Exatamente, temos aqui uma trendline da Bitcoin que por acaso ainda acabou por não quebrar, ok? Depende de como quiserem fazer, pode ser uma trendline assim, reparem, quebrou, mas ainda não retestou. Podemos também fazer assim e neste caso já terá retestado. Só que quando a Bitcoin faz algo assim, primeiro não gosto muito desta trendline porque só temos 2 toques, como podem ver, quebrou e retestou, por isso prefiro mudar e pôr para aqui. Como podem ver aqui já temos 1, 2, 3, 4 toques, quebrou e ainda não houve retest. Simplesmente, se pusermos a trendline assim, é como a maioria das pessoas vê, ok? A maioria das pessoas vê que já tivemos aqui o break, o retest da trendline e a Bitcoin começou então agora a subir. Ou seja, a partir daqui as pessoas começam a ficar todas bullish, ok? Todas a querer comprar. E se marcarmos então esta zona, reparem aqui, esta é uma resistência que quebrou e retestou perfeitamente, certo? Ok, tivemos aqui, se puxarmos cá para trás, podemos ver que o preço tocou aqui 2 vezes e voltou a cair. Tocou aqui novamente, não conseguiu passar. Aqui atirámos umas wicks, vimos um wick fishing aqui para cima, okay? Ou seja, umas manipulações cá para cima, mas o preço nunca acabou por fechar acima desta zona. E depois, até que finalmente tivemos o break, retest da trendline, retest da resistência e agora sobe. Ou seja, é neste ponto onde temos muitos buyers. Muitas pessoas já acreditam que o preço nunca vai abaixo dos, neste caso, 10 mil, ok? Até que é até por ser um bom número, um bom round number, as pessoas pensam, ok, a Bitcoin agora nunca mais vai para baixo dos 18 mil. Enquanto quase nunca é assim, ok? Como a maioria pensa, como a mídia vende, como os sites de Bitcoin, os sites de criptomoedas, os sites de notícias vendem, nem sempre é como eles dizem, ok? Eles vão criar um FOMO no mercado, ok? Simplesmente FOMO, pessoal, é Fear of Missing Out, ou seja, medo de não entrar. Criam esse medo subconscientemente na mente das pessoas para que elas então entrem sem sequer realmente pensar no que estão a fazer, simplesmente porque estão com medo de perder então a trade ou a oportunidade. E isto é uma estratégia muito usada por quem controla então a mídia, quem controla as redes sociais, quem controla os canais de notícia, isso tudo. Ou seja, quando isto acontece e quando começamos a ver este sentimento bullish no mercado, é algo que eu começo a estranhar muito. Ok? Porque até aqui, em março de 2020, se forem a ver, eu falei várias vezes em comprar a Bitcoin aqui, ok? Eu disse a muita gente, falei com muita gente sobre comprar a Bitcoin. E toda a gente me dizia que a Bitcoin pode cair até os 1000, até os 150 dólares, o que não faz muito sentido. Vamos pensar, isto é uma moeda conhecida mundialmente, com milhões e milhões de investidores nela. Como é que esta moeda ia para os 150 dólares? Não faria sentido nenhum. Então, nesta altura, é exatamente isso que a mídia fez. Foi ok, não comprem isto, porque provavelmente vai cair, enquanto eles, on the low, ok, sem mostrarem às pessoas, estão a fazer exatamente isso. Estão a comprar milhões e milhões de dólares em Bitcoin. E depois o que é que acontece? Temos esta manipulação gigante, o preço vem fechar nos 6 mil dólares e começa a subir até os 18 mil. Ou seja, tivemos aqui uma subida da Bitcoin já de 300%
80%. Desde março deste ano. Ou seja, neste momento, se não me engano, a Bitcoin é o melhor investimento, foi o melhor investimento de 2020, ok? Com um ganho de 380%. Neste momento, se formos a ver nas notícias, se formos a ver num site qualquer, até podemos pegar aqui no meu site de preferência de notícias das criptomoedas, e vamos ver que qual é o sentimento do mercado? É sempre de bullish, ok? Estão todos a ver o preço a subir. Não sei se tem aqui alguma notícia a falar disso, mas tenho andado a ver nestes dias pessoas a dizerem que a Bitcoin vai para os 300 mil, para os 100 mil, 180 mil. Vejo muitas predictions e todas é de que ela só pode subir. E quando isto acontece, deixa um pouco, como é que eu posso dizer, desconfiado, ok? Não acredito muito que isso vai acontecer. Não é que a Bitcoin não possa subir até estes níveis, apesar de eu achar 300 mil um pouco exagerado, porque vamos ser sinceros, pessoal, uma moeda que nem sequer existe, ok? Nem sequer é física, como é que vai valer 300 mil dólares? Como é que uma pessoa vai pagar 300 mil dólares para uma coisa que realmente nem existe? Não faz sentido. Então, às vezes temos de pensar um pouco no senso comum das coisas. Apesar, pronto, neste caso, eu acredito que a Bitcoin, por exemplo, no próximo bull run, possamos subir entre os 50 mil dólares, até mesmo aos 100 mil, ok? Podemos ter aqui uma grande subida da Bitcoin, mas vai ser como é que eu posso dizer? Vai ser um pouco movido por instituições, ok? A Bitcoin não acredito que mereça ter esse preço, não é algo que vale esse preço. Contudo, temos aqui os 20 mil, ok? Que foi o último high e que também estamos a ver toda a gente a acreditar que isto vá bater, ok? E é bem possível que a Bitcoin vá bater aqui o novo high, ou seja, faça um high acima dos 20 mil. Eu pessoalmente não acredito que vai acontecer já, ok? Eu prevejo o preço a cair até mais ou menos aos 7 mil, possivelmente aos 6 mil dólares, antes de continuarmos então a subir. Mas mesmo que aconteça, ok? Podemos ter um movimento assim, ok? Podemos ter o preço a subir até, vamos dizer, 22 mil, 23 mil, onde quiser subir. Depois, quando começarmos a ver então já os sinais de reversão, por exemplo, estas wicks gigantes, já devemos ver então o preço novamente a cair até aqui. Ok? Ou seja, não interessa muito se o preço vai cair agora ou se vai quebrar o high, apesar de eu acreditar então que comece a cair agora. O que nos interessa é então os pontos de compra. Pessoal, nesta altura estão todos a vender-vos que a Bitcoin vai voar e voar simplesmente. Não confiem simplesmente nisso. Façam o vosso próprio research. Não tenham medo de perder a oportunidade, porque vai sempre haver uma nova oportunidade. E façam então a vossa pesquisa. Façam a vossa análise, façam a vossa pesquisa e vejam se é realmente uma boa altura para comprar. Porque vamos ser sinceros, pessoal, estamos tão perto do último alto que não é ético estarmos a dizer para comprar. Ok? Porque quando vemos que o preço chega a um alto anterior, por exemplo aqui, ele normalmente reverte. Então, simplesmente estarmos a entrar em compra não é uma boa ideia. Ok? Então vamos marcar aqui, ok, o Fibonacci do ponto mais baixo ao ponto mais alto, pessoal. E como podem ver, de acordo com o Fibonacci, ainda temos então aquela zona que eu marquei, certo? Aquela resistência, aquele que o Breuer testou. E depois também temos aqui o 78 Fibonacci, que eu acredito que ele possa vir, simplesmente porque temos então aqui um shoulder head e o outro shoulder aqui a formar. Ok? E depois sim, acredito então que a Bitcoin possa voar até aos 28 mil dólares.
ok? Acredito que haja uma queda da Bitcoin de onde estamos aqui, dos 19 mil até então aos 7 mil, 6 mil dólares, para depois então continuarmos esta bull run. Muito simples. É só vermos aqui, por exemplo, pessoal, tivemos este high, ok? Pensem só aqui. Nós aqui entramos numa downtrend, reparem, high, low, lower high, lower low, ou seja, alto, baixo, baixo, alto mais baixo, baixo mais baixo, alto mais baixo, baixo mais baixo. Então aqui estávamos numa downtrend. Depois tivemos então aqui um higher high, ou seja, este alto foi mais alto que este e o anterior. E depois um higher low. Reparem, higher low. Então isto são sinais fortes de uma trend, porque estamos, como podem ver, estamos aqui no gráfico mensal. O que significa que temos então a data de um mês inteiro simplesmente numa candle. Ok? E aqui no mercado das criptos, estes time frames grandes são muito importantes, porque dizem-nos tudo. Ok? É só pensarem, por exemplo, vamos ver aqui no weekly. Okay? Aqui no weekly estão a mostrar-nos que temos aqui um high. Ok? O high é neste caso aqui nos 18.950. Vamos marcar a vermelho para ser mais fácil de entender. Temos o high dos 18.950. Mas se vamos ao monthly, reparamos então que esse high não é nada mais, nada menos que uma wick. Enquanto o verdadeiro high foi este, ok? O fecho foi aqui, nos 13.700 dólares. Podemos até arredondar então para os 14 mil dólares. Ok? Vai ser aqui então nesta zona o último high. O que é que isto significa? Significa que muitos traders, se de facto a minha... como é que eu posso dizer? A minha ideia de que a Bitcoin vai cair, se a minha ideia estiver certa, o que é que isto vai criar? Vai criar que muitos traders, isto aqui, a internet não está a colaborar connosco, okay. Isto vai atrair muitos traders e fazê-los acreditar que a Bitcoin fez então um lower high, ou seja, um alto mais baixo. Então, quando o preço cair, eles vão ficar com muito medo de comprar e vão achar que vai continuar a cair. Porquê? Porque não viram o alto mais alto, certo? Para continuar então a uptrend. Pronto, esta é a minha ideia do preço cair aqui dos 19.000, 18.500, tiver certa, é exatamente isso que acontece. Porquê? Porque o alto será este e o alto anterior será mais alto. O que significa então que vamos ter muitos traders com medo de comprar a Bitcoin quando ela voltar a chegar àqueles níveis de 7 e 6 mil. Enquanto que, na verdade, basta que daqui a 7 dias e 17 horas a Bitcoin feche então acima aqui dos 14 mil, okay, desta zona aqui, para ser considerado um higher high. Certo? Vamos só ver então através do gráfico de linhas. Muito simples. Num time frame maior. Higher low, desculpem, low, high. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Ok? E depois o que é que vamos ter? Higher low. Ok? Se o preço chegar mesmo aqui a esta zona e subir, continua, reparem aqui no shoulder, ok? No shoulder, head e o outro shoulder. Se o preço realmente chegar aqui e reverter, vamos continuar a ter então o quê? Um higher low. Porquê? Porque não quebrou o low anterior. Não vai... Se ele aguentar este nível dos 7 mil que nós queremos, ele vai continuar a ter então um higher low. Então vai o quê? Continuar a sua uptrend. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, etc. Ok? Então basta que daqui a exatamente 7 dias e 17 horas o preço feche acima desta zona
para ser considerado um higher high. O que significa que pode então fechar nos 16 mil, pode fechar nos 15 mil, pode fechar nos 14.500 e mesmo assim confirmaria que uptrend está a continuar. Isto aqui não tem só a ver com as trends, não tem só a ver com gráficos. Vamos pensar na economia mundial. Okay? Se virmos estas weeks, isto significa que houve muitos bears, houve muitos vendedores nesta zona. Então esta zona toda era uma zona forte de bears, okay? De vendedores. Então se estamos a ver o monthly, um mês inteiro a aguentar aqui dentro, okay? Dentro desta zona, então significa que estes bears, estes vendedores, estão a perder a força. Okay? Se ele fecha aqui, estão a perder a força, porque higher high, e então nesta zona forte dos bears, eles não aguentaram. Okay? A mesma coisa se víssemos o preço a fechar abaixo deste low. Se fechasse abaixo deste low, tínhamos esta zona forte de bulls, reparem nesta wick gigante. Se ele fechasse, eu já ficava um pouco mais, como é que eu vou dizer, com mais receio. Por isso é que nós não queremos que a Bitcoin feche então abaixo dos 6.400. Okay? Não significa que não possa ter uma wick aqui nesta zona. Okay? Como podem ver aqui temos duas wicks nesta zona. Só não podemos ver então o fecho da candle. Não podemos ter uma candle abaixo então aqui deste level dos 6.400 dólares. Ou seja, basically pessoal, a minha bias para Bitcoin é queda agora, para depois começarmos a subir. Vindo aqui ao weekly ver se conseguimos ver alguma coisa. Para já ainda não há nada. Okay? O mercado não para de subir. Estamos com muita força bull, desculpem, muita força de compradores. Vamos esperar então para ver então se o preço começa a reverter daqui. Okay? Já estamos a ver aqui no daily algumas candles bearish, okay? Já estamos a ver alguma força de sellers, mas enquanto não virmos, por exemplo, aqui em 4 horas, eu só diria, eu diria que vocês podiam procurar uma entrada de sell. Nós na Crypto Chemical já entramos em sell aqui nos 18.800, exatamente nesta zona. Ok, 18.800, como podem ver aqui, 18.800, com o stop loss então nos 19.220, ok, cerca de 425 pips de stop loss, mas quando vamos a ver o TP, reparem que o TP é mesmo lá em baixo, nos 7.200 dólares, ok, vamos marcar aqui 7.200 dólares, e como podem ver é uma boa trade, ok? Temos um risk to reward de 1 para 27, pessoal, ou seja, arriscamos apenas 1%, pessoal, nós podemos fazer 27% da nossa banca apenas nesta trade, ok? Sem apanharmos reentradas, sem apanharmos nada mais, apenas nesta trade, ok? Mas para vocês, pessoal, eu aconselho simplesmente a começarem a procurar entradas de sell depois de quebrarmos este low dos 17.800 dólares. Okay? Porque aí sim já vamos ter então um lower high, ok? Já vamos ter a downtrend a começar. Reparem que tínhamos aqui a uptrend e se quebrarmos então este low, indicaria que o preço ia começar então a cair, ok? E basicamente é isto para a Bitcoin, pessoal. Quando vemos aqui no weekly, são estes os movimentos que eu acredito para a Bitcoin para os próximos tempos. Ok, vamos ter uma queda então agora ao final deste ano e no início do próximo devemos ter então a Bitcoin a voltar a subir. Ok, como podem ver, normalmente nestas alturas de dezembro, novembro, dezembro, a Bitcoin começa então a cair. Ok, reparem aqui novamente, dezembro de 2017 começou a cair, estamos agora em novembro, acredito que agora
em dezembro o preço volta a cair um pouco, até mais ou menos março, abril, para depois termos então a última oportunidade de compra pessoal para Bitcoin. Okay? Eu não aconselho a comprar Bitcoin agora, certamente. Diria então para esperarem até pelo menos aos $8.000, $7.000 para começarem a ver então compras na Bitcoin. Okay? Buys na Bitcoin. Andando então aqui para a Ripple. Ok, pessoal, e esta é uma moeda que eu acredito mesmo, ok? É uma moeda com muito potencial e que tem muito para subir, ok? Vendo aqui pelo gráfico mensal, podemos ver que em apenas um mês, esta moeda não tem tanto tempo como a Bitcoin, reparem, foi criada em 2017, em apenas um mês tivemos aqui uma subida de 1000% da Ripple, ok? E isto foi apenas com pura especulação. Esta candle foi simplesmente investidores que viram a Bitcoin a subir e decidiram também investir na cripto, na Ripple, que acabou também por subir. O que significa que esta moeda não tinha uso nenhum no mundo atual, uso nenhum, ninguém usava esta moeda e mesmo assim ela subiu até aos 3.3 dólares. Reparem aqui, 3.3 dólares e não tinha uso nenhum. Ou seja, imaginem quando o mundo fizer o shift de moedas de dólares para cripto e para moedas digitais e os bancos começarem a usar Ripple, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, imaginem o quanto ela vai subir. Se só por especulação, sem ter nenhum uso no mundo atual, conseguimos subir até os 3 dólares, imaginem quando todo o mundo começar a usar Ripple. Okay? Vai subir extremamente. Okay? Eu acredito que nesta próxima bull run, a Ripple suba então até aos 5 dólares. Possivelmente então até aos 10. Reparem aqui neste level, vamos marcar aqui os 5 dólares. Possivelmente então até aos 10 dólares. Okay? Seria então uma subida da Ripple de cerca de 2000%. Não é impossível, visto que a subida passada tivemos então esses 2000% também. Neste momento já vimos. Temos aqui esta trendline com 3 toques, quebramos e retestamos, mas este mercado das criptomoedas é muito manipulado, ou seja, normalmente, vamos dizer, 90% das vezes nós vemos o mercado a fazer então um segundo retest. E tal como a Bitcoin, a Ripple está muito apetitosa, ok? Para toda a gente, é só verem isto, ok? Olhem para este nível. Reparem aqui. Boom. Boom. Resistência. Ok? Ficamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 meses a tentar passar. Não conseguimos. Quebramos. Retestamos a trendline e simplesmente vamos. Ou seja, isto está muito óbvio. Qualquer pessoa consegue reparar nesta subida da Ripple. Eu simplesmente acredito que vamos ver um novo retest, ok? Aqui no monthly, o ideal era vermos então um close acima deste high, ok? Reparem, se virmos um close acima deste high, a Ripple, eu só acredito que podia cair só até aqui aos 26, 24 dólares, mas se virmos então um close abaixo, é porque vamos mesmo até esta zona dos 20 aos 16 cêntimos, ok? Este suporte aqui, pessoal. Reparem aqui, temos aqui esta zona toda que a Ripple pode vir e servir de suporte. Ok, vamos vendo aqui. Segundo toque na trendline, tocar uma última vez neste suporte, se aguentar, vamos então continuar a subir.
aqui no Weekly, podemos ver que a Ripple, se pegarmos do ponto mais baixo ao ponto mais alto, podemos reparar que ainda temos aqui o 61.8 de Fibonacci e o 78 do Fibonacci ainda para tocar, ok? Acredito que se revertermos mesmo desta zona, vamos ver o preço a cair. Reparem já que aqui no Weekly não vimos nenhum fecho acima do último high, ou seja, o último high é este. Não há nenhum fecho acima deste high, o que significa que mesmo se ele agora começar a cair, o que é que os traders vão ver? Vão ver que ele falhou ao fazer o último high e depois vão, quando o preço chegar aqui, vão achar que vai continuar a cair a Ripple e simplesmente vai deixar de existir, etc, etc. Enquanto, novamente, não faria sentido. Okay? Vemos o Banco de Inglaterra a fechar contratos com a Ripple. Vemos a Amazon, vemos o PayPal, vemos essas empresas todas grandes a quererem fechar um contrato com esta empresa. Então é porque faz algum sentido e não é simplesmente mais uma criptomoeda. Okay? Faz sentido que esta moeda esteja a fechar contratos com essas empresas grandes. Okay? Reparem sempre nas pessoas que têm sucesso e nas empresas grandes e no que elas fazem. Okay? E copiem, garanto-vos que vocês vão ter muito, muito sucesso com isso. Então, basically, tivemos aqui a trendline, break, retest, queremos mais um retest, com o toque então até o 78, basta aguentarmos esta zona verde, ou seja, o preço não pode quebrar abaixo desta zona verde, deste suporte aqui a verde, como podem ver aqui no monthly. Exato, só não podemos fechar aqui abaixo para continuarmos então a uptrend. Reparem, low, high, higher low, e depois para fazermos então o higher high. Ok, pessoal? E continuarmos então a uptrend da Ripple. Ethereum. Ok, aqui no Ethereum podemos ver que o preço fez um low, high, higher low, e agora vamos ver então se ele reage a esta zona. Ou seja, neste caso tivemos um lower high, mas depois voltamos então a ter um higher high. Reparem, higher high e higher low. Ou seja, alto mais alto e alto mais baixo. E baixo mais alto. Ok? Reparem aqui. Baixo mais alto mais alto. Ou seja, estamos ainda numa uptrend. Temos aqui o Ethereum. Se formos a pegar até, por exemplo, daqui, temos de ver que ele está neste momento no 61.8 de Fibonacci. E não queremos que ele feche. Não queremos. Vamos ver se ele fecha acima aqui dos 670 dólares. Exato. Okay? Eu não acredito que ele vá fechar porque, como podem ver, como eu falei nos outros pares, é exatamente a mesma coisa. Não devemos ver o higher high para então enganar todos os retail traders quando o preço começar a cair. Vendo por aqui, temos por exemplo esta zona que eu acredito que o preço possa ainda chegar antes de começar também a subir, ok? Porque quando a Bitcoin começar a subir, pessoal, todas as outras criptomoedas vão começar a subir. Vai ser exatamente na mesma altura, porque a Bitcoin tem um domínio muito grande sobre as outras criptomoedas. Isto, como é um mercado mais recente, não temos assim tanta volatilidade, por assim dizer. Ou seja, temos muito dinheiro investido na Bitcoin, mas não tanto nas outras criptomoedas. Então, as criptomoedas são automaticamente movidas pela Bitcoin, ok? Por enquanto, okay? Enquanto não temos o mundo todo a fazer trading
de criptomoedas, ok? Porque quando o trading de criptomoedas ficar tão famoso como o de Forex, certamente o Ethereum, Litecoin, Ripple, NEO, essas criptomoedas todas vão ter então o seu próprio movimento, ok? Não vão ter nada a ver uns com os outros. Mas neste momento estão todas as criptomoedas correlacionadas com a Bitcoin. Depois temos aqui o que vimos exatamente nos outros pares. Temos a resistência que o preço quebrou, retestou e subiu. Ou seja, nesta zona vamos ter muita gente a comprar se o preço voltar aqui, que infelizmente vão ser todas manipuladas e tiradas do mercado. Ok, depois conseguimos ver aqui, pessoal, temos aqui uma trendline com 1, 2, 3, 4 toques que ainda não chegou a retestar. Ok? Se pegarmos aqui no Fibonacci, pessoal, temos então o quê? O 61.8 na nossa resistência e temos a possibilidade ainda dos 78, que é aqui nos $200, que é pessoalmente onde eu acredito que o Ethereum vá chegar. Ok? Exatamente. Porque para retestarmos a trendline, finalmente, depois temos aqui esta zona, se puxarmos aqui o preço para trás, como eu vos disse, o time frame maior é o mais importante. Reparem aqui como o preço serviu de suporte, 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 resistência, vejam aqui, resistência, resistência, suporte. Então ele vir retestar aqui uma última vez, como podem ver, o preço nunca retestou esta zona, foi simplesmente a voar. Acredito que vá então começar, vai chegar a esta zona e começa então a reverter, eu diria até os $2.000, seria então o próximo ponto aqui da Ripple, ok? O próximo step da Ripple, do Ethereum, desculpem. Vendo aqui no Weekly, o que é que temos? Estamos a ver uma subida completa aqui do Ethereum, ok? Basicamente só candles verdes, só candles de buy. Eu acredito que o preço é bem capaz de reverter então nesta zona onde está, tal como vimos nas outras criptomoedas. Boom, boom, podemos ver um último push até então a esta linha branca, o 78 Fibonacci. Ok, se pegarmos aqui no monthly, é então o high, se não me engano, é o high do monthly. Exatamente, ok, temos aqui o high do monthly. O que é que eu acredito que o preço vai fazer? Vai testar uma última vez, ou seja, aqui nos $670 mais ou menos, e depois vai começar a cair, ok? Pode também, vai depender um pouco da Bitcoin, ok? Se a Bitcoin começar a consolidar agora, é possível que o preço chegue até aqui mesmo, mas se a Bitcoin começar a reverter, acredito que vamos ver então a Ripple a cair exatamente de onde está, ok? Aqui nesta zona dos 580, $600. Okay? Para já no daily ainda não temos nada. Esta net não está a colaborar mesmo. Ok? Exatamente, no daily ainda não temos nada que indique que o preço vai reverter, nem a 4 hour.
Exatamente, ainda não há nada que nos indique que o preço vai reverter, ou seja, vamos esperar até vermos se o preço cai até e quebra algum destes lows. Reparem, temos aqui estes dois lows, se ele os quebrar, aí já vamos procurar uma entrada de sell. Para já vamos esperar então e ver o que ele faz. Se ele cai, neste momento, e procuramos daqui uma entrada de sell, ou se sobe então até aqui aos $670 e depois então aí reverte. Vindo finalizar aqui na Litecoin, está mesmo muito exatamente, ok. A Litecoin é uma moeda muito antiga, okay, tal como a Bitcoin. Saiu em 2013, saiu um pouco mais tarde que a Bitcoin, mas foi a segunda criptomoeda a ser criada. Ok? E já vimos ela chegar então até aqui aos $370. Mas este momento está nos $88. Se pegarmos aqui, conseguimos ver que há aqui uma trendline, que o preço pode muito bem vir aqui tocar uma última vez antes de cair. Depois temos, por exemplo, aqui já vimos então o close higher, reparem, alto mais alto, ou seja, indica-nos que a Ripple vai mesmo, o Litecoin vai começar a subir. Se pegarmos do ponto mais baixo ao ponto mais alto, mesmo assim, podemos ver que ainda há uma grande possibilidade de vermos o Litecoin a chegar aqui aos $40 ou aos $50, ok? São estas duas zonas que eu acredito que o Litecoin possa chegar, de acordo aqui com o Fibonacci. Temos aqui esta trendline que acredito que ele vai fazer um último toque antes de reverter. Ok? Pondo aqui o Fibonacci, temos aqui o preço ainda pode subir um pouco até esta zona aqui dos $100. Reparem aqui, o preço ainda pode subir até esta zona dos $100 antes de começar então a reverter, tal como o Ethereum. Okay? Pode subir, tocar na trendline, chegar ao 61 do Fibonacci e chegar a esta zona. Reparem, week, aqui no monthly, e depois reverter então até aqui, para depois começarmos a subir e bater novos all-time highs aqui na Litecoin. Okay? O meu view da Litecoin, os meus targets da Litecoin para o próximo bull run seriam então aqui os $500, okay? $500 e possivelmente os $600. Ou seja, este par tem muito para subir nos próximos tempos. Vindo aqui para o weekly, se repararem aqui no weekly, temos aqui outra trendline. Reparem, 1, 2, 3 toques, quebramos e ainda não retestamos. O preço, o último high da Litecoin foi aqui, nesta zona. Ok, temos este high aqui, que não acredito que ele vá quebrar tão já. Reparem aqui nesta zona temos grandes wicks, é uma zona muito forte. Ele pode vir tocar e voltar então a cair.
mas também temos então este high, ok? Se virmos que o preço tenta puxar acima destes dois highs e depois falha, então aí temos a certeza de que o preço vai cair, ok? De que a Litecoin vai começar a cair. Ou seja, quebramos a trendline, ainda não a retestamos. Estamos muito, muito, muito perto de uma trendline mensal. Sendo assim, então o nosso view para a Litecoin, algo assim, para depois cairmos, ok? Esta zona dos, mais uma vez, pode reverter simplesmente aqui. Se virmos a Bitcoin a reverter, ele pode simplesmente reverter daqui, mas há a possibilidade de dar então um toque ali nos $100, para depois cairmos até os 50 e possivelmente então os $40. Ok? Se já estamos a ver então aqui na Litecoin a formar uma consolidação, o que é bom. Ok, vejam aqui em 4 horas como é mais fácil de entender esta, ou mesmo em 1 hour, como é mais fácil de entender essa consolidação. Ok, reparem que o preço está aqui numa consolidação, agora tentou quebrar, vamos ver como é que ele reage, mas quando vemos então estas consolidações, depois de uma grande uptrend, é uma grande consolidação, confirmação de que o preço vai começar a cair. Okay? Até porque estávamos a ver, reparem só, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, e depois o que aconteceu, pessoal? Vejam só aqui, o preço quebrou abaixo deste low, ok? Do low anterior, reparem, low anterior, quebramos, ou seja, isto é uma grande indicação de um reversal. Vamos ver então como é que o preço reage a esta zona. Para já ainda não fechamos acima do último high, ok? Fizemos equal highs, reparem, equal highs, o preço tentou puxar acima desta resistência, reparem só nesta resistência aqui, ok? O que aconteceu? Quando o preço tentou puxar acima desta resistência da vez passada, tentamos puxar, caímos. Voltamos a tentar puxar, vejam aqui mais uma wick, e depois, se respeitar então, devemos ver o preço agora a cair. Ou seja, se aguentar esta resistência neste momento. Ok? Temos 3 horas para fechar a candle. Vamos então esperar para ver o que acontece. Se virmos a voltar a fechar abaixo desta zona, pessoal, tem aqui uma oportunidade de sell, ok? Vamos ver, vamos imaginar que ele vem até aqui. Depois daí procura uma entrada, ok? Dependendo de como vocês fazem o vosso trading. Ok? E punhamos mais ou menos um stop loss aqui. Vamos marcar então o último TP lá nos $40. Ok, vamos só ver aqui qual é o high anterior da Litecoin para pormos o nosso stop loss então acima desse high. É exatamente nesta zona. Ok. Então podemos pôr uns 50 pips de stop loss, ok, para um TP de 457, ok? Este par não mexe tanto como as outras criptomoedas, mas mesmo assim temos aqui uma trade de risk reward de 1 para 9, pessoal, ou seja, arriscarem 1% podem fazer 9%. Isto entrando então aqui nos $85, ok? Se vocês conseguirem apanhar uma entrada melhor, podem ter então até uma trade com risk reward de 1 para 13. E bem pessoal, por hoje é tudo, ok? Temos aqui a minha bias de criptos, ou seja, eu acredito que nos próximos tempos vemos
todas as criptomoedas a caírem, ok, a fazer o seu retracement correto, a sua correção, a correção que deve fazer antes de continuar então no bull run, ok? Porque vendo aqui no weekly ou no monthly de Bitcoin, nós já estamos numa bull run porque já quebramos aquela trendline de mensal. Só falta então agora o último retracement para depois vermos então o preço da Bitcoin, da Ripple, destas criptomoedas todas a subir completamente. Ok? No momento em que vimos a Bitcoin a quebrar esta trendline, vejam só, 1, 2, 3 toques. No momento em que vimos a Bitcoin a quebrar esta trendline, sabemos que, ok, já estamos numa bull run. Se daqui a 7 dias fecharmos acima então dos 14 mil, é então confirmado que já estamos nesta uptrend. Vamos simplesmente apanhar o higher low para surfarmos esta wave toda, ok? Apanhamos esta subida toda da Bitcoin, possivelmente então até os 30 mil dólares, ok? Acredito que a Bitcoin possa ir então até aos 30, entre os 30 e os 50 mil dólares durante a próxima bull run, ok? Pessoal, então, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado aqui deste breakdown. Digam aí nos comentários o que é que acharam e se querem mais um vídeo destes. Ok, pessoal? Até a próxima. Let's go!